um dos casos mais horripilantes da nossa história. Eu vou conversar com o Caio por que esse caso tomou tanta notoriedade. O caso de Suzane von Richthofen é um dos mais chocantes da história criminal do Brasil. Ela envolve a execução brutal de seus pais, Manfred e Marisa von Richthofen. Em 31 de outubro de 2002, com a ajuda dos irmãos cravinhos, Daniel, o seu namorado, e o Christian, irmão de Daniel, Suzane permite que Daniel e Christian entrem na casa da família Richthofen e, com o planejamento prévio e com requinte de crueldade, para eles, armados com barras de ferro, atacarem Manfred e Marisa enquanto dormiam em seu quarto. O assassinato foi minuciosamente planejado e a brutalidade de como executaram chocou o país. Eles foram mortos com barras de ferro na cabeça. E a cena do crime foi maquiada para parecer roubo. Inclusive tem a história de dinheiro vivo, enfim, que foi dado ao Christian Cravinhos, e isso teria sido a ponta para puxar os três para a cena do crime, já que o Christian, ele compra uma moto com dinheiro vivo. Nos dias seguintes ao crime, Suzane desempenhou o papel de uma filha enlutada. Ela chorou, gritou no velório, participou do enterro e convenceu a polícia de que o caso se tratava de um latrocínio, ou roubo seguido de morte. Mas isso foi até a página 2, porque ela logo decidiu fazer uma festa na mansão e aquilo chamou a atenção. Uma garota perde os pais da forma como foi fazer uma festa na mansão? Então a investigação avançou muito rapidamente. Em menos de uma semana após o assassinato, Suzane, Daniel e Christian foram presos. O trio confessou o crime e a motivação revelada foi a discordância dos pais em relação ao namoro de Suzane com Daniel, além do desejo dela ter controle sobre a herança milionária da família von Richthofen. O julgamento de Suzane, Daniel e Christian ocorreu em 2006. Suzane e Daniel foram condenados a 39 anos de prisão e Christian a 38 anos e 6 meses. A frieza com que Suzane arquitetou e participou do assassinato de seus próprios pais fez com que ela fosse alvo de enorme atenção da mídia e também da opinião pública, tornando-se um símbolo de traição e crueldade. Aliás, isso é uma coisa que a gente vem falando aqui. Suzane, Daniel e Christian, por mais que sejam culpados e foram réus confessos, até que ponto a mídia julga e condena as pessoas? Porque nos Estados Unidos, a gente sabe que, por exemplo, um crime que ocorre em um determinado estado, no outro estado, já que não há uma federação, e sim uma confederação, não tem tanta repercussão. E aí você pode trazer pessoas não contaminadas para o júri popular. No Brasil, não. No Brasil, é tão massivamente explorado o crime que os jurados praticamente condenam de antemão os acusados. Ao longo dos anos, o caso de Suzane voltou a ser discutido em diversas ocasiões, especialmente quando ela tentou obter progressões de regime e benefícios no sistema prisional. Em 2015, Suzane recebeu o benefício do regime semiaberto, o que gerou novos debates sobre a justiça no Brasil e a reintegração de criminosos de alta periculosidade à sociedade. Lembrando, por exemplo, o maníaco do parque vai ser solto, tem de ser solto pelas leis brasileiras em 2028. Ela também, Suzane, se envolveu em outros episódios de destaque, com relacionamentos amorosos dentro da prisão. Quem não se lembra daquela entrevista com o Sandrão, e tentativas de entrar em programas de faculdade através do sistema prisional. O caso de Suzane von Richthofen continua uma espécie chocante de fascinação no Brasil, devido à brutalidade do crime, à complexidade das motivações e à figura enigmática de Suzane von Richthofen. A história foi retratada em livros, documentários e até filmes, sempre suscitando discussões sobre os limites da crueldade humana e a capacidade de redenção ou arrependimento. Com isso, o caso Richthofen segue como um dos crimes mais emblemáticos da história recente do país, marcado pela traição e pela violência
dentro de uma família de classe alta e que continua a levantar debates sobre justiça, perdão e reintegração de criminosos. Caio, como a relação entre Suzane e seus pais pode ter contribuído para o desenvolvimento de traços de personalidade como narcisismo ou comportamento antissocial? Primeiro, olá, comunidade. Então, Fernando, o caso da Suzane foi muito marcante porque já na época a gente era praticamente vizinho. Pensando na realidade de colegas meus que eram bem abastados e tal, eu conhecia pessoas que eram desse ciclo social. Uma coisa que já me chamou a atenção de cara era a permissividade dos pais. Que, assim, num primeiro momento a gente não tinha acesso quando o crime aparece, mas eu tenho lembrança, né, de quando a coisa começou a aparecer e a gente sabia que era uma família bem abastada e que já se tinha alguma ideia de que os meninos ganhavam bem, de mesada. Então, já se sabia que era uma família que tinha limites éticos bem determinados do ponto de vista da moral, mas com uma abertura para as crianças. Bom, você dá dinheiro para a criança vai fazer o quê? A criança vai escolher o que ela vai fazer, né? Isso está dentro de uma prerrogativa de a criança precisa aprender a fazer tomar as suas escolhas e tal. Tanto que o Andreas fez boas escolhas, vamos dizer assim, né? Ele guardou a maior parte do dinheiro e tal. A Suzane já fazia um uso um pouco mais imediatista do dinheiro. Então esse já é um indício de um comportamento antissocial. É uma busca pelo prazer imediato, sem muita preocupação com o futuro. No caso de um comportamento impulsivo, a gente também pode avaliar o quanto nessa permissividade da família se falava assim: Suzane, não pode, olha só, o papai tá vendo, tentando incutir muito a coisa pela moral, como se, olha, a gente é da elite da sociedade. A gente não faz essas coisas, essa coisa de gente maloqueira. Não que isso ficasse tão na cara, né? Mas isso aparecia, algumas testemunhas que conviveram com a família, isso aparecia no próprio comportamento do irmão mais novo. Ele era muito cordial com todos os funcionários da casa e tal, porque tinha essa coisa de uma família de padrão europeu, de nome e tal. E a Suzane, apesar de ser uma pessoa tida como muito educada, também tinha esse lado B, assim, mais liberto, assim, que não aparecia tanto na superfície, mas quando você puxa esse novelo, tinha uma permissividade muito grande, né, desde o começo. Caio, quais fatores psicológicos podem explicar a frieza e a manipulação demonstradas por Suzane durante o planejamento e a execução do crime? Essa acho que é a parte mais chocante, né? O quanto a Suzane se colocou como vítima, né? Com ferimentos auto-infligidos, inclusive com aquela coisa de hesitação, né? Eu acho que a frieza que a coisa foi feita retira tanto peso de uma coisa impulsiva. Tem requintes de crueldade no sentido assim, foram meses de preparação. Já tinha tido uma tentativa anterior de combinação e que, enfim, acabou não dando certo, mas a frieza, inclusive, de tirar o irmão, a frieza de cada irmão cravinho ficar com o seu alvo, vamos dizer assim, é quase como uma maestra, né? É alguém que está conduzindo um show. E isso que eu acho que é o mais que indica o maior grau de perversão desse crime. Você criar uma cena na sua cabeça onde você está imaginando, olha, ele vai entrar aqui, vai acontecer assim, vai acontecer assado, porque vai bater na cabeça do Manfred, vai bater na cabeça da Marísia e... Cara, são teus pais. Todo adolescente odeia, em algum momento, os próprios pais. E os desafortunados odeiam de verdade. Mas concretizar isso, passar meses pensando nisso, com um benefício material, ela não era abusada. Sim, acho que tinha uma questão de que acho que ela não se sentia muito amada pelos pais. Apesar de haver um cuidado claro, a Suzane provavelmente sentia um vácuo afetivo que ela cobre na paulada. Eu dei todas as oportunidades para me sentir amada. Eu me senti amado por pessoas que não são da minha família. Então eu sou da mesma substância que a minha família? Será que eu não sou de uma substância um pouco mais selvagem? Será que da onde eu vim, eu sou muito inteligente? Todo mundo fala que eu sou inteligente. Todo mundo fala que eu sou bonito. Eu consigo as coisas que eu quero.
acho que dessa vez pode dar certo. Mas, ao mesmo tempo, quando você fala isso, a Suzane alega pro namorado, ou pelo menos é dito por ele, que ela era abusada, né? Então, ela não era, mas alegava que era. E de que maneira o relacionamento dela com o Daniel pode ter influenciado seu comportamento, levando a tomar um ato tão extremo de violência? O que é interessante também pensar na questão do irmão, do Andrés, ele foi pego com maconha depois, né? E ao longo da investigação ficou constatado que ele entrava junto no motel, dentro do carro, escondido, e fumava maconha junto com a Suzane, né? Então, esse relacionamento com a família de fora, que é uma espécie de portadores da realidade popular, né? Que traz, que tira essas duas crianças do seio da elite paulistana para a realidade do populacho, sabe? De como é a vida, de você não precisa estudar a vida inteira para ter prazer, assim, vamos lá, trazer um baseadinho, fazer alguma coisa que dê sentido para uma vida, que você não tem uma sensação de um amor concreto, né? De uma coisa de abraço, de carinho, de contenção mesmo. Você tá vendo que a vida não vai ser tão fácil, mesmo você sendo de elite, né? Porque a vida não é fácil para ninguém. Eu vejo o relacionamento com os cravinhos como uma libertação desse padrão onde a minha história já está escrita. Mesmo ela estando escrita, mesmo ela sendo muito, muito privilegiada, e eu acho que eles tinham noção do privilégio que eles tinham, até um determinado ponto, não é o suficiente para eu conseguir escrever a minha própria história, para eu ter a autonomia, para eu ser o regente da minha vida. Por isso que eu fiz essa comparação da Suzane como um maestro, né? Alguém que cria um grande espetáculo onde ela engana todo mundo, ela sai de vítima. Isso, né? Isso aparece depois. Ela engana a Sandra, ela vai parar no setor do presídio das casadas e é protegida pela Sandra e tal. O relacionamento com esses irmãos, o Andrés, o sonho dele era voar. Quem trouxe esse sonho foi o namorado da irmã. O aeromodelismo, o desejo de estar vivo, de sentir que aquilo tem de que a vida tem sentido, né? É a história dos pobres meninos ricos, né? Encontraram numa vida um pouco mais real, sentimentos mais reais. Para finalizar, pegando o que você disse, a Suzane usa as pessoas e vai trocando, ou ela realmente acreditou na adolescência, no fim da adolescência, que o relacionamento com o Daniel seria para sempre? Enfim, ou ela usa sistematicamente como usou o Daniel, usou a Sandrão? Olha, Fernando, entender a cabeça de um sociopata é bizarro, porque eu acho que tem uma espécie de indeterminação quântica. O psicopata, ele acredita para vender a mentira, mas é muito difícil a gente ter consenso do que a pessoa realmente acreditava, porque tem muito mais uma coerência dos atos, dos fins justificarem os meios, do que a gente pensar, tá, então tinha uma coisa que era verdadeira, que era um sonho, que era uma possibilidade de continuar sentindo algo verdadeiro, então vamos construir algo. É difícil pensar nesse sentido de que a Suzane estava construindo, principalmente pensando no que aconteceu com a Sandrão depois, e ficou na pior, que botou dinheiro na mão dela, entendeu? Pode até ser que no começo, antes desse relacionamento não ter sido rechaçado pelos pais, havia uma notícia de que ela podia ser feliz. E ela foi vendo que a felicidade dela, concreta, não cabia nessa felicidade filosófica da família acadêmica eurocêntrica. E aquilo que eu falei da substância, né? Pô, essa substância não me pertence. O prazer que eu tenho vem de outra coisa. Vem da possibilidade do caos, sabe? A vida tá muito contida, assim, não, vamos fazer uma loucura aqui. Porque, ó, fulano faz, pô, a galera aí é fodida. Eles não se ferram. Eles fazem coisas legais. Pô, a gente também pode fazer. Né? Pô, a gente tem uma grande família. Eu acho que fica essa coisa de não cair no ônus e investir totalmente no bônus. De ter essa coisa do melhor dos dois mundos. Talvez, então é isso. Num primeiro momento, talvez ela quisesse brigar e mostrar pros pais que eles estavam errados, que era legal, aquele relacionamento. Não rolou? Ema.
Realmente, cara, então é um caso muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Mas nós trazemos aqui sempre casos complexos, casos mais simples, e é por isso que a gente depende de vocês. Então curtam, compartilhem, deem valeu demais e comentem, porque é por vocês que a gente está aqui analisando estes casos criminais tão importantes para que talvez não se repitam ou se repitam com menos frequência depois desse caso que a gente analisou profundamente à luz da psicologia. Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Seguimos com a nossa série. Nós estamos aqui tendo uma... Eu vou fugir se você fizer isso. Ele usa o seu poder de sedução para atrair suas presas. Eles não fizeram nenhum barulho.